Boa tarde, alunos. Então, pessoal, eu vou gravar hoje a aula de um jeito diferente. Eu já coloquei as respostas aqui para deixar o vídeo mais curto. Então, preste bem atenção aí na correção, beleza? Então, pessoal, nessa semana falou muito sobre os vulcões, certo? Vulcanismo. Então, vamos para as atividades aqui para a gente corrigir as atividades, certo? Então, número 1. O que determina a extensão dos danos causados por um terremoto? Quais regiões normalmente são mais atingidas? Então, pessoal, o que vai determinar? A resposta ficou assim: o que determina é a sua magnitude. Então, medida na escala Richter, que vai do zero ao infinito. Então, pessoal, é o seguinte: o que vai determinar então a, os danos causados por aquele terremoto vai ser a sua magnitude. Então, a escala Richter ela vai do zero ao infinito. Só que o maior terremoto já registrado, se eu não me engano foi no Chile, ele não passou de 10 na escala Richter, né? Então a escala Richter funciona assim. O 1 ele tem ele mede determinado grau ali, né? O 2 ele é 10 vezes mais forte do que o 1. É uma escala logarítmica que a gente fala. Então, o 3 é 10 vezes mais forte do que o 2. O 4 é 10 vezes mais forte do que o 3. E assim por diante. Então, outra parte da resposta, que regiões normalmente são mais atingidas? Então, eu esqueci de colocar aqui, ó, regiões de encontro de placas tectônicas. Então, são as regiões de encontro de placas tectônicas, justamente as regiões mais atingidas por terremotos. Número 2. O que é um tsunami e qual é a sua causa mais comum? Então, gente, tsunami é uma onda gigantesca, geralmente causada por um maremoto de grande magnitude. Então, maremoto é como se fosse um terremoto, só que acontece no oceano, certo? Por isso que é maremoto. Então, tsunami nada mais é do que uma onda provocada por um maremoto, certo? Uma onda gigantesca. Então, para provocar essa onda gigantesca, o maremoto ele tem que ter uma grande magnitude, tem que ter uma grande força, né? Acontecem terremotos e maremotos muito fracos que às vezes não causam dano nenhum. Mas se o maremoto for muito forte, aí ele vai causar danos, certo, pessoal? Então essa fica sendo a resposta número 2. 3. Qual a diferença entre um vulcão dormente e um vulcão extinto? Então, gente, vulcão dormente ele entra em atividade de tempos em tempos. Então, um vulcão dormente ele vai entrar em atividade de tempos em tempos, certo? Então, vamos supor, ele entrou esse ano, teve uma erupção. Aí, daqui 10 anos, outra erupção. E assim por diante. De tempos em tempos ele está entrando em erupção. Então é um vulcão dormente, certo? Agora, vulcão extinto, ele não possui mais atividade vulcânica. Então, um vulcão extinto é aquele que não entra mais em erupção. Não se tem registro de erupção vulcânica dele mais, certo? Então, essa é a diferença de um vulcão dormente e um vulcão extinto. Certinho, gente? Número 4. Os eventos naturais podem se tornar problemas sociais. Sobre os terremotos, responda às questões abaixo. Letra A. Como como seus efeitos podem ser minimizados?
Então, como que os efeitos de um terremoto podem ser minimizados, né? Então, aqui, ó, a resposta ficou assim: utilizando sismógrafos e sistemas de alerta, a população pode ser alertada previamente sobre um abalo sísmico potencialmente perigoso. Então, se você tem sirenes, você tem sismógrafos monitorando, né, aquela região, vamos supor que é uma região que é muito frequentemente atingida por terremotos. Então, se você tem um sistema de alarmes, né, de sirenes ali para alertar a população, isso pode ajudar a prevenir muitos danos. Outra coisa, construções feitas para absorver impactos podem ser úteis para evitar danos. Então, um prédio que vai ser construído numa região onde tem muito tremor, né, muitos abalos sísmicos, aquele prédio ele pode ser construído de uma forma para tentar evitar esses impactos. Então, no seu alicerce ali podem ter amortecedores, sistemas de amortecimento, certo? Ou casas comuns também ser feitas de forma a minimizar danos, certo? Então, tudo isso pode ajudar a salvar vidas, né? E a próxima aqui, pessoal, caso o terremoto aconteça, é importante também que você tenha equipes de salvamento altamente treinadas que podem evitar inúmeras mortes no local. Então, se você tem uma equipe de salvamento ali altamente treinada, né, você pode dessa forma estar evitando danos, né, perdas de vida naquele local, certo? Letra B. Todas as sociedades têm condições de tomar medidas para reduzir danos causados por abalos sísmicos? Justifique sua resposta. Então, primeira resposta, infelizmente, não. E a justificativa? Quanto mais desenvolvida é a região, mais chances de se prevenir e ou recuperar de tragédias essa sociedade tem. Então, gente, infelizmente, se for uma região que é muito... essas regiões que são muito pobres, né, vamos dizer assim, às vezes é uma região que está em guerra civil, que tem conflitos, né, às vezes uma região que está sob domínio de uma ditadura, né, geralmente esses lugares têm condições muito precárias de se reerguer ou de, né, reagir frente a um desastre natural tão grande assim como um terremoto, certo? Então, quanto mais desenvolvida é aquela região, mais chance ela tem de se reerguer, certo, pessoal? Então, assim, a gente termina a correção dessa atividade e na semana que vem a gente continua fazendo as correções, beleza? Então, até mais.